Pessoal, esse vídeo faz parte de uma série sobre ansiedade. Então, se por acaso você caiu aqui de paraquedas, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu quero pedir que você dê uma paradinha e clique no link aqui abaixo. Eu criei uma playlist com todas as aulas, porque é fundamental que você assista desde a primeira aula até aqui, para que haja uma melhor compreensão, porque é um tema muito profundo, que se você pegar esse bonde andando, ao invés de abrir a sua mente, vai confundir a sua cabeça. Então, por favor, dá uma pausa agora, clica no link aqui abaixo, vem assistindo aí na ordem todas as aulas e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas se você já está acompanhando essa nossa série, uma ótima aula para você. Uma das atitudes mais importantes para você vencer a ansiedade é você tirar o foco do passado. E nós colocamos aí como base esse texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Paulo ele começa com a seguinte afirmação: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado. Vou traduzir aqui, apesar de que já está bem claro. Paulo está dizendo o seguinte: gente, eu não cheguei lá ainda. Eu ainda estou aprendendo. Tem muita coisa na minha vida que precisa ser eliminada. Eu ainda erro. Eu ainda faço coisas, como ele mesmo diz, o bem que eu quero fazer, muitas vezes não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu termino fazendo. Paulo está dizendo, não que eu tenha alcançado, ainda estou igual a vocês, caminhando. Aí ele diz, mas eu prossigo para alcançá-lo. Não é porque eu não cheguei lá, que é assim mesmo a vida, eu sou falho mesmo. Não, ele diz, eu não alcancei, mas eu estou nessa estrada, eu estou nesse caminho para alcançar, estou me esforçando para alcançar. Pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Aí ele continua, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele faz questão de deixar isso claro. Mas uma coisa eu faço, e aí vem o nosso ponto de hoje. Ele diz, eu não alcancei, mas tem uma coisa que eu estou fazendo para alcançar. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, esse é o exercício, são as atitudes que eu estou tomando, que é deixar o meu passado para trás e seguir olhando para frente, olhando para o prêmio que eu vou receber. Ele está falando de galardão, de recompensa eterna, de vida eterna. Aí segue, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Na aula passada, nós falamos sobre maturidade. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, só que dentro dessa questão de deixar o passado para trás. Volta comigo para a primeira setinha. A ansiedade também é alimentada por frustrações e experiências do passado. Sim ou não? Tem muita coisa que a gente passa que nos causam traumas, né? E a gente fica com medo de tomar atitudes até semelhantes, de arriscar novamente por conta de uma experiência errada. Uma coisa muito comum, talvez vocês já tenham passado por isso, mas é uma coisa muito comum na vida do solteiro. É não querer mais relacionar-se com ninguém porque já teve uma decepção amorosa. Então, quando você tem uma grande decepção, você fecha o seu coração e você diz, eu não quero mais. Porque aquilo me machucou muito, então eu não quero mais. A pessoa abriu uma empresa, começou um negócio, aí fechou as portas. Veio uma crise, ou aconteceu uma situação, ou as pessoas ficaram devendo, não pagaram e a pessoa faliu, quebrou. Essa pessoa, ela fica com medo de tentar novamente. Ela vai ficar pensando 10 vezes antes de reabrir ou de começar um novo negócio. São frustrações passadas. E isso vai causando essa ansiedade, esse medo, né, do futuro, esse sentimento de pressão. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ah, eu fiz um concurso, eu fiz uma prova, não passei, agora eu fiz. Será que vai acontecer? De novo, eu vou tentar esse vestibular, esse Enem, essa vaga. Eu perdi, vamos pegar o exemplo aqui, a Mari, que é atleta, eu perdi a luta passada, será que essa agora eu vou perder de novo? Então, coisas do passado, e eu falo por mim, vivi isso já muitas vezes. Quando a gente se frustra, quando alguma coisa dá errado no nosso passado, é difícil a gente ter o mesmo ânimo para
prosseguir, para continuar. Aí volta comigo. Fracassos passados geram o quê? Medo e funcionam como um combustível para a ansiedade. Muitas vezes o passado é como uma bola de ferro acorrentada aos pés, impedindo as pessoas de avançar. Sim ou não? Às vezes o nosso passado, ele nos paralisa. Experiências dolorosas, decepções, frustrações, alguma coisa, um projeto que deu errado. Eu conheço pessoas que não conseguem mais ter amigos porque teve experiências ruins com amizades. Confiou em alguém e a pessoa decepcionou. Isso tudo machuca. Isso tudo nos impede de avançar. É aquela bola lá, de ferro, que você está paralisado por quê? Por conta desse passado. Aí o texto segue dizendo, é importante aprender com os erros do passado, mas direcionar o nosso olhar e as nossas energias para o futuro. Veja bem, não é que você vai ignorar a sua dor passada. Não é que você vai ignorar o que aconteceu de errado, de ruim. Pelo contrário, o passado ele precisa servir como uma base para você aprender e fazer diferente. Poxa, eu abri esse negócio e deu errado. Vamos ver o que foi que deu errado? Vamos analisar. Então, o que deu errado, eu agora não vou fazer mais. O meu relacionamento passado deu errado, o que foi? Qual foi o problema, meu ou da outra pessoa? Onde foi que eu errei, onde foi que o outro errou? Quais foram as atitudes que levaram a isso? O que é que eu faço? Eu não vou cometer mais. Então, o passado, ele não é ruim. As experiências ruins do passado, elas servem como lição. Agora, aprender é uma coisa. Ficar presa a isso é uma outra coisa. Eu já falei aqui para vocês e vocês com certeza conhecem pessoas que não conseguem mais entrar numa igreja evangélica por conta de experiências dolorosas, por conta de experiências ruins que tiveram em igrejas, com pastores, com irmãos. A pessoa se decepciona tanto naquele lugar que ela acha o seguinte, todos são assim. Todos os pastores vão me tratar desse jeito, toda a igreja é desse jeito. A pessoa não consegue perceber onde estava o erro. Qual foi o erro dela e qual foi o erro do outro, se aquele lugar era para ela ou não. É difícil para algumas pessoas analisar. Não, elas preferem dizer, não, ninguém presta. Uma mulher que teve um problema num relacionamento, nem o homem presta. O homem que teve problema num relacionamento, nem a mulher presta. Teve um problema com amigos. Ah, não, amigos são falsos. E a Bíblia está dizendo que tem amigo que é mais chegado que irmão. Então existe sim o falso, mas existe o verdadeiro. Às vezes o erro está na gente, de escolher errado. A gente precisa olhar, peraí, o que é que eu estou errando? O que eu estou escolhendo errado? Eu estou fazendo, tomando atitudes erradas. Eu estou querendo vender areia no deserto, eu estou querendo vender gelo lá no Polo Norte. Às vezes a atitude que está errada. Falta essa análise. Então, a ansiedade muitas vezes é alimentada por essas frustrações, esses sentimentos. E nós precisamos lançar tudo isso fora. Talvez não seja a história de todos aqui. Até porque muitos aqui são muito jovens para ter um passado, né? Então, de repente você viveu uma vida normal e não tem nada no seu passado que você condene ou que você tenha vergonha. Mas muitas pessoas têm vergonha do passado. Principalmente pessoas que chegam na igreja já com uma bagagem, uma história. Isso independente da idade, tá? Às vezes acontece da pessoa ser jovem, mas tem uma bagagem muito pesada de coisas ruins. Ou que a pessoa praticou, ou que a pessoa foi vítima, porque tem as duas questões. Existem pessoas que têm um passado ruim, onde elas foram vítimas, e tem o passado que elas provocaram. No caso aqui de Paulo, ele não foi vítima de nada. Paulo foi o perseguidor. O passado dele era o passado do homem mau, do homem que fez o mal. Então, ele não se orgulhava desse passado. É até interessante, né? E tem até muitos memes na internet, que tem gente que ama falar do passado ruim, né? Quando vai dar testemunho. O cara ama. Olha, uma hora dessa, mas eu estava bebendo a cervejinha, né? Geladinha. Eu já ouvi um monte desse tipo de testemunho. Eu fui preso não sei quantas vezes. Eu não estou dizendo que é errado a pessoa contar o seu testemunho. Mas já tive contato com pessoas que tiveram um passado assim pesado. E é muito diferente o cara que é convertido de verdade. Ele é como Paulo, ele tem nojo desse passado. Ele não gosta de falar.
Quando você vê uma pessoa contando muito testemunho assim, que eu era prostituta, eu era não sei o quê, ainda esse passado está ali. Eu já conheci pessoas que assim, você diz, olha, dá para você contar o seu testemunho, a pessoa não gosta de falar sobre isso. Aí é onde eu vejo que realmente a pessoa renega aquele passado. Claro que é importante você dizer, olha, eu também já fui. Paulo dizia, de vez em quando ele dizia, eu fui perseguidor. Mas ele não criou seu ministério em cima disso. Esse é o ponto. Você vê que tem gente, né, Vitor, que o ministério da pessoa é contar o testemunho. Eu matei 20. Você convida a pessoa para a igreja, não tem nada, não tem uma palavra, tem nada, não tem uma mensagem, tem nada. Ele só tem o seguinte, eu matei não sei quantos. Ou então eu fui gay. É só isso. O ministério da pessoa está em cima daquilo, do passado. Não existe nada de novo. Paulo não. Paulo virou um fundador de igrejas, um apóstolo. E aquele passado não tinha nada a ver com a sua nova história. Agora, qual é o nosso ponto aqui na aula? Como diz aí o texto, assim como muitos de nós, porque, volto a dizer, não são todos. Não são todos. Muitos ainda estão construindo a sua história, mas assim como muitos de nós, o apóstolo Paulo também não se orgulhava do seu passado. Ele havia sido um dos maiores perseguidores da igreja e cometeu pecados terríveis. Porque além de Paulo praticar perseguição religiosa, ele também era um cara que gostava de ver. A Bíblia diz que enquanto estavam lá massacrando Estevão, onde foi que os caras deixaram as túnicas? Aos pés de um rapaz chamado Saulo. Ele gostava de ver. Ele gostava de ver o sofrimento. Ele não estava ali para ajudar, ele estava ali para ver e aprender como é que eu posso fazer também. Então ele tinha um passado podre. E ele não se orgulhava desse passado, e esse passado feria. Porque quando você se converte, você diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Se eu tivesse conhecido. Só que Paulo era um cara liberto. Era um cara liberto. E nós precisamos fazer isso. O propósito da lição aqui é entender que esse passado é passado. Olha o que diz aí o texto. Paulo sabia que focar no passado é perda de tempo. E que nada pode mudar o que já aconteceu. Eu já fiquei presa no passado muito tempo. Eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Eu devia... por que eu não fiz? Ou por que eu fiz isso? Quando eu aprendi pela palavra que não dá para mudar. Porque o problema é que a gente fica remoendo aquilo e isso nada mais é do que uma perda de tempo. Porque a gente tem que entender uma coisa, não vai mudar nada. A gente só tem o poder de mudar o hoje e as atitudes que vão gerar o amanhã. O passado acabou. Por isso é importante curar-se desse passado e não ficar focado nele. Tem muita gente que está doente hoje por conta do passado. Pessoas que vão passando a vida, eu conheço pessoas idosas, que são doentes nas suas emoções por conta do passado. Que não consegue, a pessoa tomou uma atitude errada. E aí a pessoa, ao invés de dizer, poxa, eu errei aqui, mas vamos para frente. Jesus já me perdoou e vamos embora. Vamos viver com as consequências disso, sim, mas eu tenho uma nova vida em Cristo. A maior lição de Paulo é essa, é aprender a ser uma nova criatura. É entender que não dá para você mudar. Eu não posso mudar, e eu demorei para entender isso. Eu não posso mudar meu passado. Eu não posso. Se você perguntar, se tivesse o poder de voltar, meu Deus, eu faria tudo diferente. Mas eu não posso pensar nessa possibilidade, porque ela não existe. Ela não existe. E esse remoer é combustível para a ansiedade. A pessoa fica, eu estou vivendo essa vida, porque eu plantei esse passado, e não olha para frente. Porque, de fato, Deus ele tem um senso de humor muito grande. Você vai pagar tudo que você fez. Mesmo eu amando você. Porque a palavra que Deus diz para Paulo, quando Jesus aparece para Paulo, é isso. Ele aparece e diz, olha, eu escolhi você, você para mim é um vaso útil, agradável, eu vou te usar. É uma palavra poderosíssima. Aí o finalzinho vem com um stand-up. Aí ele diz assim, e você vai ver como é bom padecer por minha causa. Você vai sentir um pouquinho do que você fez. E Paulo, cada pisa que levava, mais ele queria servir a Deus. Porque agora a mente está liberta.
Ele entende, realmente é isso mesmo, eu passei por isso. Ele não dizia, é um castigo de Deus. Não. Tanto que o espinho na carne, que é um grande mistério da Bíblia, um dos grandes mistérios que só vão ser revelados na eternidade, mas uma das correntes dessa linha, né, teológica do que é o espinho, uma das correntes teológicas, diz que esse espinho, na verdade, mensageiro de Satanás, era o passado. Era o passado. O que Paulo tinha feito, então eram pesadelos que ele tinha com as coisas que ele fazia. Ele orou. Deus disse, não, você precisa ter alguma coisa aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Existem coisas que Deus não tira da nossa vida para que a gente busque mais, para que a gente ore mais. Tem coisa que Deus vai permitir a gente viver com aquilo ali para poder a gente ser melhor, não ser pior. Só que não paralisava Paulo. Ele disse, eu orei, falou para mim por que não tirava e eu segui. Olha o que ele está dizendo. Gente, o passado eu não tenho como mudar. Ele disse, agora uma coisa eu estou fazendo. Esse passado eu esqueci. Eu não me lembro mais desse passado. Esse passado não me atormenta. Fui perseguidor? Fui. Ele disse, mas agora eu sou apóstolo. Mas agora ele me chamou, existe uma coroa preparada para mim. A convicção, ele se sentia tão privilegiado de Deus ter o aceito, que para ele não existia nada mais valioso que isso. Jesus me aceitou, me perdoou. Então eu estou disposto a morrer por isso, por causa disso. Por isso que ao invés de ficar se lamentando pelo passado e pelas coisas que ainda não alcançou, Paulo decidiu olhar para o futuro e seguir em frente. Tem uma palavrinha que está muito na moda, que é ressignificar. Palavra muito na moda. Eu fico vendo às vezes pessoas que não conseguem fazer esse processo. A pessoa tem tudo para realizar o propósito de Deus, mas está presa a uma coisa que aconteceu há 10, 15, 20 anos. Pessoas idosas, coisas que aconteceram há 50 anos. Eu conheço uma pessoa que tomou a decisão de casar com uma pessoa errada, era uma pessoa da igreja, ela era uma moça da igreja e casou com um cara beberrão, farrista, pagou um preço altíssimo, familiar. Cara, mas você tomou essa decisão errada? Óbvio que toda semente ela gera colheitas, sejam boas ou ruins. Só que é o seguinte, tu plantou aquilo ali errado, vai gerar uma colheita ruim, pesada? Cadê as sementes boas agora para plantar? O problema das pessoas é que elas assim, eu plantei isso errado, pronto, acabou a minha vida. Comece a plantar o bom. Você tomou uma decisão errada? Errei mesmo, foi isso. Só que começa a fazer o certo. Muita gente não consegue seguir em frente por causa disso. Porque fica preso nessa semente que plantou, poxa, decisiva, importante, ok. Mas segue em frente. Não posso consertar. Esse erro eu cometi mesmo. Eu desobedeci a Deus, aos meus pais. Eu desobedeci aos meus líderes. Mas eu não posso consertar. Mas eu posso fazer diferente a partir daqui. Essa é uma questão que eu vejo que alimenta a ansiedade de muitas pessoas. Que é essa coisa de ficar focando demais lá no passado, tentando resolver, e não vai resolver, gente. Não vai. O passado é como aquele travesseiro de penas de ganso. Você bate assim, as penas voam. Duvido, eu te dou $1 milhão para você recuperar as penas. Não recupera mais nunca. Porque aquilo depois que, está no ar. Assim é o nosso passado. A gente pode até represar os danos, né? Está ali, aconteceu vários problemas por conta daquela decisão. O que é que eu posso fazer? Eu posso represar os danos, conter os danos. O Vitor trabalha nessa área financeira. Quando acontece um problema muito grave, às vezes não dá para voltar lá no início. Aí o que é que você faz? Vamos conter os danos aqui. Vamos tentar diminuir as consequências desses danos. Por exemplo, você, quem aqui já passou por isso? Eu já passei, não por minha causa, mas já passei porque emprestei meu cartão, meu cheque para outras pessoas. Aí a pessoa vai e compra no seu nome. Aí o teu nome fica sujo, você fica endividado. Dá para você ir lá e pegar de volta o cartão e aquela compra nunca ter acontecido? Não. Agora dá para você tentar resolver e minimizar os danos. Você entende como é?
Ao invés de a gente ficar focando nesse problema do passado, vamos tentar minimizar os danos e seguir. A lição de Paulo é, gente, esquece. Esquece, não no sentido de amnésia, mas no sentido de foco. Deixa para trás. E olha para frente. Porque veja bem, Jesus não chamou você à toa. Paulo está falando dele mesmo. Ele disse, olha, eu o perseguidor, eu sou o pior. Eu sou o menor dos apóstolos. Mas ele me chamou. E é interessante, né, que Pedro, João, Tiago, que morreu logo cedo, nenhum apóstolo fez a obra que Paulo fez. E se você pegar um mapa bíblico e da época bíblica, você vai ver até onde Pedro foi. Existem mapas que mostram isso. Até onde Pedro evangelizou, até porque o foco de Pedro era Jerusalém. Era ali aquele território. Ele era o líder da igreja junto com João e com Tiago. Então eles tinham uma coisa mais territorial. Foram a muitos lugares, a Bíblia mostra eles indo a muitos lugares. Ninguém fez o evangelismo que Paulo fez. Ninguém. Porque o chamado dele foi esse. Deus chamou ele para os gentios. Ora, o pior cara, mas Deus escolheu. Então veja como a gente muitas vezes não analisa isso. Será que se você não tivesse nenhuma serventia, se Deus não quisesse você, se Deus não tivesse um propósito na tua vida, Ele ia se preocupar em te salvar? Sabe o que é que eu penso assim? Todo dia está aí morrendo gente, indo para o inferno. Muitas que já ouviram falar de Jesus. Outras que não sabem nelas, conhecem a religiosidade, mas não sabem quem é Jesus. Todo dia aí tem gente morrendo no mundo inteiro. Aí você se acha a pior pessoa do mundo e o Espírito Santo te alcançou. Porque a Bíblia diz que não foi você que escolheu. Foi Ele que te escolheu. Eu penso muito nisso. O que é que Ele viu em mim? O que é que Ele viu em você? Como é que eu posso ser ingrata ao ponto de dizer, eu não sou nada, eu não tenho nada? Você sabe que se a gente for analisar, nós não temos esse direito de dizer, Deus não tem nada para mim, minha vida é difícil. Nós não temos esse direito. Porque tem gente que está morrendo sem Ele. E Ele me achou. Alguma coisa tem. Algum propósito há. Eu não posso dizer que eu sou igual a todo mundo, não. As pessoas estão indo aí, ó, perdidas no mundo, sem ouvir falar de Jesus. Aí você está aqui, você ouviu a voz do Evangelho. Então como é que você pode dizer que não há nada? Paulo, ele tinha essa consciência que nos falta muitas vezes. Ele disse, Ele me achou. Ele se agradou de me colocar, e ele cita isso, ele diz, eu, o pior dos pecadores. Ele disse, Ele me escolheu para ser apóstolo aos gentios. Aí a pessoa fica, eu já poderia ter não sei quantas coisas, já poderia ter prêmios. Poderia, não aconteceu, né? O poderia, eu acho engraçado o tempo desse verbo, o tempo verbal futuro do pretérito, que é futuro do passado, é um tempo cruel. O poderia, deveria, é cruel, porque nunca vai acontecer. E é uma mentira esse tempo. Quando eu digo, isso é o futuro do passado. Poderia, é uma possibilidade, nunca vai acontecer. Eu deveria, mas não fez. Você deveria, poderia, mas não pôde. Né? Ou seja, machuca a gente ficar nessa. Eu devia ter feito isso. Eu deveria, não fez. E é interessante que Deus não quer isso para a gente. Deus não quer, porque um dos textos mais fantásticos sobre perdão está no Velho Testamento. E diz assim, dos teus pecados não me lembro mais. Esse texto está no Velho Testamento. Eu lanço fora os teus pecados. Veja só, Deus está dizendo que aquele que vem a Ele, Ele não vai ficar, aqui que você fez, dia tal, tal. Ele disse, eu não me lembro mais, esqueça. Como é que Ele não lembra e eu fico tentando lembrar? Não, eu não fico tentando lembrar. Para mim é daqui em diante. É olhar o outro lado. Uma coisa que eu brinco muito, principalmente com as pessoas que também, assim como eu, não têm filhos, eu brinco. Porque eu digo que você tem que levar as coisas com leveza. Como esse é um assunto leve para mim, eu procuro também ajudar outras pessoas dessa forma. Porque mulheres que não têm filho, elas parece que elas se sentem indignas de pisar na terra. Aí eu sempre brinco, eu digo, gente, eu vou continuar cada vez mais jovem, porque filhos envelhecem. Eu brinco com isso. Eu digo, eu poderia comprar fraldas, mas aí eu compro em coisas para mim. Ontem, por exemplo, sábado, uma mãe, as mães, né? Quem é mãe, não dorme. Eu durmo. Dormir é uma bênção. Eu brinco com isso.
Porque às vezes a pessoa só olha o lado ruim da coisa. Filho, a Bíblia diz que filho é bênção. Mas quem dá filho é Deus. É herança que Deus concede aos pais. Aí eu vou dizer que é ruim o fato de eu não ter? Não é bom. Por quê? Porque Deus sabe por que não me deu. Você entende? É você olhar para o outro lado. Eita, mas eu ainda estou solteiro, ainda estou solteira. Dá uma olhadinha para aqueles casais que vivem em pé de guerra. Aí você diz assim, ô rapaz, que beleza. Você entende? Não é dizer que o casamento é ruim, mas é que você analisa por outro lado. Poderia ser eu aí nesse inferno. Eu brinco muito assim, eu digo, poderia ser eu agora com filho velho me dando trabalho. Eu poderia estar com todos os meus cabelos brancos. Eu não sei. Vai que viesse com um chip de gente ruim. A Bíblia diz que Samuel, um homem de Deus, teve os filhos, eram os filhos de Satanás. Sei lá. Então, às vezes, a pessoa fica reclamando e não sabe que muitas vezes é livramento. A questão é, a gente precisa olhar mais para o lado bom das coisas. Isso aqui que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não vou olhar para essa coisa ruim que eu fui, não. Vou olhar para o lado bom. O lado bom de ser jovem, solteiro, sem filhos. Ou então o lado bom de ser casado com filhos. Ou o lado bom de ser solteiro com filhos. Você tem que olhar o lado bom disso. Dizer, poxa, mas eu tenho filho. Ou, que bom que eu não tenho. Ou que bom que eu estou solteiro. Ou que bom que eu casei. Você está entendendo? Analisar o lado bom das coisas. Porque tudo tem. Tudo tem. O lado ruim e o lado bom. O problema é que a gente fica só olhando para o que falta. A gente só olha para o que falta. E não olha para o que a gente tem. Nesse texto básico que nós estamos usando para essa nossa aula, existem várias palavras, mas eu destaco aqui 3. 3 palavrinhas. Primeira é o quê? Esquecer. Segunda é avançar. E a terceira é prosseguir. Olha só a receita do apóstolo Paulo para a gente. Para você se livrar da ansiedade. Para você vencer a ansiedade. Primeiro, esqueça. Tem a ver com passado. O avançar tem a ver com futuro. Ele diz, esqueça, deixa o passado e avance olhando para o futuro. Só que aí tem uma outra palavra, talvez seja a mais importante, que é o prosseguir. Esquecer, avançar e prosseguir. Esquecer passado, avançar futuro, prosseguir é presente. É continuar caminhando no seu tempo. Ele diz, uma coisa eu faço, eu me esqueço, eu avanço e eu prossigo. Ou seja, tem a ver com constância. Independente das circunstâncias, situações, eu estou prosseguindo. Caminhando. Sabe qual é o problema da gente? É quando a gente para. Desde muito tempo, porque eu sempre tive uma mente muito velha. E assim, desde muito tempo eu sempre pensei, e para mim o meu pavor era de não ter projetos, de não ter ideias, de chegar na vida idosa, não digo vida adulta porque já estou nela, mas chegar na idade, na terceira idade, sem sonhos, sem projetos. Esse era o meu pavor, porque eu via pessoas com 50 anos que diziam assim, não, eu já tive meus filhos, já criei, e aí eu dizia, meu Deus, eu não quero isso para mim, socorro. Porque para mim a coisa mais maravilhosa é você seguir até o fim. É você estar se movendo até o fim. Eu amo ouvir pessoas velhas, ativas. Eu amo. O Carlos Alberto de Nóbrega, ele tem quase 90 anos, 80 e alguma coisa. Eu fui assistir um podcast, ele dando entrevista, e ele falando, aí ele disse, eu que dirijo o meu carro, eu não tenho motorista. Ele disse, eu que escrevo todos os textos da praça. Ele disse, e eu faço questão de muita coisa escrever à mão e escrever na máquina de escrever. E eu, meu Deus, que maravilhoso. Sempre estou criando. E ele fala como se ele tivesse 20 anos. Ou seja, são pessoas que, quando a finitude chegar, elas vão embora vazias. Porque elas estão sempre em movimento e aquilo gera saúde e vida. Porque quando você não tem mais, eu quero fazer muitas coisas e eu sempre digo, não vai dar tempo e isso é ótimo.
Porque eu quero realmente, como dizia o Dr. Miles, Dr. Miles dizia, é muito bom quando você tem mais projeto que dinheiro. Porque a pior desgraça é quando você tem mais dinheiro do que projeto. É o resultado dos milionários que a gente está vendo hoje em dia. O cara tem muito dinheiro, mas ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer porque ele não tem sonho. Então, entre uma coisa e outra, é melhor você ter sonho. Porque o sonho, ele te mantém vivo, se movendo, correndo atrás, você rala, você vai atrás, você bate na porta, você vai se mover. Isso é o mais importante. Então, Paulo está dizendo, gente, o segredo é continuar caminhando. E é tanto que Paulo, ele continua prosseguindo até a sua morte, porque ele passa os 2 últimos anos de sua vida preso, mas ele não para, ele continua escrevendo, deixando legado. Legado. Como é que eu venço a ansiedade? Primeiro, esquecendo. Segundo, avançando. E terceiro, prosseguindo. Mas, olha o que diz o texto aí. Entretanto, esse processo só acontece na vida daqueles que alcançam maturidade. E aí eu peço que vocês voltem comigo para o texto principal, porque no versículo 15 do capítulo 3 de Filipenses diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Que coisa profunda. Paulo está dizendo que esquecer, avançar e prosseguir é coisa de gente madura. Ele diz, nós que alcançamos a maturidade, nós vemos as coisas dessa forma. Que forma? Deixa o passado, olha para o futuro e continua caminhando. Ele disse, é coisa de gente madura. Porque gente mimizenta é gente imatura. Isso você pode ter 60 anos e continuar imaturo. Conheço muita gente assim. Idade não tem a ver com maturidade. Conheço muitas pessoas jovens maduras. Tenho entendimento, maturidade. E conheço muitas pessoas velhas imaturas. Então Paulo está dizendo, quem tem maturidade pensa desta forma. Esquecendo, avançando, prosseguindo. Ele dá uma alfinetadinha dizendo, mas se por acaso algum de vocês pensa diferente, que o Senhor esclareça a vocês. Ele está dizendo o seguinte, não está certo vocês pensarem diferente. Então que Deus traga esse esclarecimento. Que vocês possam ver dessa forma, que vocês amadureçam ao ponto de entender. Quando, por exemplo, a gente chega para alguém e diz assim, olha, esse seu problema não é desse tamanho que você está imaginando. Aí a pessoa, você não conhece minha dor. A gente não está menosprezando, a gente está te mostrando um caminho de maturidade. Uma coisa que acontece quando a gente vai ficando velha é que a gente vai perdendo a paciência com certas coisas. Ai, entrou uma foto aqui no meu dedo. Sabe? O cara está lá em Israel com a mochila, saindo de casa. Nesse momento tem uma pessoa da sua idade que não sabe se volta para casa. E está saindo assim, shalom. Então, não me venha falar de problema. Nesse momento tem gente lutando pela vida num hospital. Com diagnóstico de não tem cura, não tem tratamento. E a pessoa está lá lutando. Não está lá reclamando porque está sem dinheiro, sem emprego, sem namorado. Você entende? Não é uma questão de menosprezar a dor, da ansiedade, da depressão. É que a gente, e uma coisa que eu me preocupo com essa geração é que, assim, essa geração tem essas fraquezas acalentadas. Porque, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, olha, depressão é uma doença, ansiedade é uma doença, o meu problema não está nessa afirmação. Está no que essa afirmação provoca. Que quando uma pessoa que está vivendo a ansiedade, a depressão, ela ouve esse tipo de coisa e ela não tem a porta de saída desse lugar, ela começa a acalentar o problema. E ela fica cada vez mais frágil. O que eu vejo hoje são pessoas frágeis. Você vê no mercado de trabalho isso. Hoje as pessoas, elas deixam o emprego por qualquer coisa. Se um colega olhar com a cara feia, já é motivo para ir para o RH olhar para mim. De cara feia. Não sabe o que é a luta, a dificuldade. Então não é que a gente menospreza. Pelo contrário, eu não menosprezo a dor de ninguém. Agora eu não posso chegar e mentir para você. Eu não posso dizer para você que essa sua dor é do tamanho que ela não é. Eu já atendi várias pessoas aqui no gabinete que chegaram assim com uma visão do seu problema maior do que realmente era. E quando eu comecei a ministrar, a pessoa disse, realmente, pastor, eu não tinha visto por esse lado. Ou seja, eu não estou batendo na sua dor e chamando você de mimizento. Não, eu estou mostrando para você um outro lado que você não viu.
Tem uma cena maravilhosa no Chaves, que é a dona Florinda, o Kiko mente a nota para ela, né? Ele rouba a estrelinha, ele compra a estrelinha de bom menino. Não sei se vocês lembram desse episódio. Ele compra a estrelinha de bom menino e a dona Florinda descobre, ela disse, nunca mais eu voltarei a sorrir. Ele pede perdão e tudo a ela. Tesouro, uma mãe tem que perdoar. Mas eu sei que essa dor é muito grande. Nunca mais eu voltarei a sorrir. Aí quando ela olhar assim, o professor Girafales a ela... É muito bom. Ou seja, a tua dor naquele momento é uma situação, mas depois acabou a dor. A dor da mulher ali dando a luz. É uma dor, mas depois está rindo. As nossas dores, muitas vezes, não são tudo aquilo. Tem gente passando dores reais. Existe, inclusive, uma enfermidade que o sintoma dela é sentir dor no corpo inteiro. Não é fácil. Aí, às vezes, a gente está com uma situação que é um problema, mas não é tão grave quanto. Lembra do texto que nós já usamos aqui várias vezes? A aula passada nós falamos sobre isso. O apóstolo Pedro diz, lembrem-se que os seus irmãos ao redor do mundo estão passando por problemas como você. Ou seja, você não é o centro das atenções. Eu não sou o centro das atenções. Isso é uma questão de maturidade. Maturidade é o seguinte, eu estou com um problema, mas tem alguém com um problema maior do que o meu. Uma coisa que eu li no livro do Dr. John Maxwell, e aquilo assim, eu digo, cara, isso é a mais pura verdade. Ele disse assim, quando você estiver se sentindo muito triste, quando você estiver se sentindo muito sozinho, quando você estiver com depressão, com ansiedade, quando você estiver com alguma dor, algum problema, ele disse, encontre alguém com uma dor semelhante ou maior que a sua e comece a ajudar. Ele disse, eu duvido que você vai continuar com a mesma dor. Eu disse, verdade? Porque quando nós nos deparamos com dores reais, ontem, já no finalzinho do dia, o soldado de Israel com um bebezinho no colo, e a notícia era, o bebê foi encontrado, mas a família não. Você entende? E o soldado dando a mamadeirinha para o bebê. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê os irmãos? Quem vai cuidar dessa criança? Vá num orfanato, vá no hospital, vá num lugar onde tem uma dor real. E você vai ver que a sua dor vai diminuir. Não é que a sua dor não existe. Você vai ver que aquilo ali vai te mostrar que o teu problema não é tão ruim quanto você imagina. É a questão de perspectiva. Libertar-se do passado é também uma questão de perspectiva. É a forma de ver as coisas. Eu já falei aqui, se você está de um determinado ângulo, você vê de um jeito. Se você está de um outro ângulo, você vê de outro jeito. Eu citei aqui até em aulas passadas uma escultura que um artista fez, que era muito interessante. Eu vi na internet. Ele fez uma escultura que, dependendo do lugar onde você estava, você poderia ver um círculo, um quadrado ou uma linha reta. A mensagem dele com a arte é, tudo é uma questão de perspectiva. Então, libertar-se desse passado depende da perspectiva. A forma e o local onde você está, a forma de ver. Siga comigo. Pessoas que não conseguem abandonar o passado possuem uma visão negativista e equivocada acerca de suas próprias vidas. É aquilo que a gente sempre diz, né? Nós temos aqui na igreja, aqui mesmo entre vocês, histórias dolorosas, histórias familiares pesadas, histórias, enfim, emocionais. Nós temos aqui na nossa igreja histórias de dores muito pesadas. Aqui nós temos passados muito difíceis. Pessoas que passaram por coisas que você não imagina, porque a pessoa não anda falando. Nem o pastor, nem eu, a gente nunca parou para contar para vocês a nossa história. Você não faz ideia de onde a gente veio e o que nós passamos com as nossas famílias. Quando você tinha 10 anos, você estava vivendo uma situação. Você não tem ideia do que eu e o pastor com 10 anos de idade estávamos vivendo. Você não faz ideia. Ah, não, hoje é o pastor. Você não sabe como foi a nossa infância. Eu sempre digo, talvez seja por isso que eu amo envelhecer, eu amo ser casada, porque eu odiava ser criança, eu odiava ser adolescente, eu odiava ser jovem solteira, porque foram os piores anos da minha vida. Você chegar em casa e você não sabe qual é a surpresa que você vai encontrar você com 7 anos, 8 anos de idade. Todo dia uma novidade, todo dia um terror. Aí já pensou, se a gente contasse isso, vivesse
remoendo isso. Tudo é uma questão de perspectiva. Hoje eu vejo que eu precisei passar por aquilo para estar onde eu estou hoje. Eu brinco sempre, eu digo, eu era para ser uma louca. Os traumas que eu vivi, era para eu viver à base de remédio. Porque eu conheço pessoas que não passaram pela metade do que eu passei, que vivem à base de remédio. Coisas familiares, traumas familiares, são pesados. Mas tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de como olhar. Tem gente que acha que, não, só eu sofro com a minha família. Só eu sofro com meus pais. Você não sabe. Aí quando a gente ouve o sofrimento, não é tão grande. Aí a pessoa diz, pastor, não, eu estou falando porque eu sei o que é. Não me venha falar, esse é o meu lugar de fala. Não venha me falar. Tem gente que vem reclamar do pai, da mãe, eu digo, meu Deus, você não sabe o que é isso. Você não sabe. Por quê? Porque as pessoas elas ficam focando ali naquele problema, naquela coisa, e não vê que é uma situação. Eu gosto muito de um texto de Jeremias que ele diz assim, é bom para o jovem suportar o jugo da sua mocidade. Tem problema que faz parte da nossa vida de jovem, tem problema que faz parte da nossa vida de adolescente. Faz parte, ele diz, é bom aceitar. Tem coisa que você tem que passar. A vida não é um mar de rosas. Tem coisa que a gente passa. É dolorosa, mas aquilo tem a ver com o nosso propósito. Hoje eu entendo, tudo que eu vivi tem a ver com o meu propósito. Tudo que eu vivi. Eu queria ter vivido? Não, zero. Zero. Quando você conhece o que é realmente, e aqui na igreja nós temos pessoas que, assim como eu, viveram e muitos vivem ainda problemas familiares seríssimos. Mas é interessante, essas pessoas não andam com uma trombeta. Eu tenho... Não. Porque essas pessoas têm essa tal maturidade. Elas sabem a quem recorrer. Elas sabem, olha, pastor, pastora, me ajuda, preciso de um conselho. Elas sabem. O mimizento, ele não faz isso. O mimizento, ele maximiza o problema ao invés de buscar ajuda. Maturidade, perspectiva. O texto também enfatiza a importância de viver de acordo com o que já alcançamos, ao invés de focarmos naquilo que perdemos ou deixamos de ganhar. Eu amo esse texto porque Paulo diz assim, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não somos perfeitos, não estamos vivendo a vida que pedimos a Deus, tem muita coisa para ser consertada, conquistada, abandonada, muita coisa. Aí ele diz, mas vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, valorizar cada tijolinho que a gente está colocando na construção da nossa vida. Valorizar cada pequena conquista. Porque às vezes a gente é tão ingrato que a gente só olha para o que não tem. A gente só olha para o que falta. E o que Deus já te deu? Dá uma olhada para onde você estava e o que Deus está fazendo na sua vida ou o que Ele já fez na sua vida. Às vezes a gente só olha para os problemas, mas a gente não olha de onde Deus nos tirou. E o que Ele já fez na nossa vida e os livramentos que Ele já nos deu. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu estou sozinha. Eu digo, meu Deus, agradeça. Você poderia estar com alguém que ou estaria batendo em você, ou se você é um homem, poderia ser uma pessoa que estaria te maltratando emocionalmente, te fazendo vergonha, te afastando da tua família, te afastando da igreja. Louve a Deus, porque Ele permitiu que esse relacionamento saísse da sua vida. Então, às vezes, a gente fica só olhando para o que está faltando, sem agradecer o que já alcançou. Isso é um problema. Vamos começar a olhar as coisas com essa perspectiva de, peraí, eu perdi aqui, mas com certeza Deus está me dando um livramento que eu nem vi. Porque tem coisa que você não vê. Tem coisa que é como Jesus disse para Pedro, você só vai entender depois. Você não vai entender agora, mas depois você vai entender. E por último, a palavra de Deus nos ensina que devemos ver as coisas da seguinte forma. Que forma? Esquecendo o passado e avançando para o prêmio futuro. Paulo, ele aprendeu desde muito cedo a viver olhando para a vida eterna. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para amanhã. Paulo está nos dizendo o seguinte, que o mais importante é você não perder o foco da vida eterna. Sonhe, projete. A Bíblia diz o quê? Nos dias de Noé, o povo casava, se dava em casamento. Você não vai paralisar a sua vida. Porém, você tem que estar pronto. A gente tem que ver o seguinte, vivendo nossos sonhos, nossos projetos, mas é o seguinte, Jesus está às portas. O ponto é, às vezes você está tão preocupado com a sua vida material, profissional, pessoal. A questão é, se Jesus chamar, está pronto? Está pronto para ser arrebatado a qualquer momento? Essa é a questão.
Às vezes está tão focado nos problemas, no passado, e está esquecendo. Gente, a lição de hoje é para dizer o seguinte: nada mais importa. O que importa é o hoje e o amanhã. O passado não importa mais. Esqueça isso. Problemas, até coisas que foram... no passado era melhor. A Bíblia diz que você não pode dizer isso, que era melhor. Não diga que os dias passados foram melhores. Por quê? Porque Deus tem o melhor para nós. Porque mesmo que não seja aqui, vai ser na eternidade. Então, nós precisamos, como o apóstolo Paulo, a ter os nossos olhos focados na eternidade. Assim, nós avançamos aqui na terra, mas a hora que ele chamar, a gente está pronto. Sabe qual é o problema hoje da igreja, dos crentes modernos? É que é muito foco aqui. É muito foco no problema. É muito foco nas coisas que não deram certo. É muito foco no que não tem. E esquece de se preparar para a eternidade. Se preparar para quando Jesus chamar. Aí é bom que às vezes vem esses abalos mundiais, que é para dizer, ó, tá às portas, Deus está dando avisos. Deus está dando avisos. Então o mais importante, Paulo está dizendo, eu estou seguindo para o prêmio. O que importa é a eternidade, não é aqui. Porque essa vida é muito rápida. Ela é muito rápida. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, mas por mais que Ele faça, tudo é muito rápido e passageiro. Então nós precisamos focar no que de fato importa, no hoje. Viver o dia de hoje com alegria, com gratidão e olhar para frente e prosseguir. Apesar das decepções, das dores, simplesmente prosseguir. Amém?